bastante também deciso o qual Deus ele já tem falado conosco, né? E sabemos que Ele é Deus para poder fazer com que se cumpra tudo aquilo que Ele tem prometido. E sabemos que agora é o momento de nós vermos a palavra de Deus se cumprir sobre a terra. E hoje comigo aqui está aí meu filho, o pastor Kaique, que junto comigo vamos juntos aqui debater, vamos aqui falar um pouco aqui sobre o assunto de Gog e Magog. Vamos estar abordando aqui uma série de assuntos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e sabemos que somente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que nos ouve aí nesse momento, que cada um que possa aí quiser deixar os seus comentários, né? É muito importante para que nós possamos também interagir e o nome do Senhor ser adorado. Então, já vamos aqui já entrar já nesse assunto, falar um pouco da palavra do Senhor, porque Ele é Deus para manifestar o seu poder. Ele é Deus para colocar as suas mãos e somente Ele pode fazer todas as coisas. Então, vamos aí glorificar, vamos adorar, vamos louvar a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Eu já cumprimento aí meu filho, pastor Kaique, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos em Cristo, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Para mim é sempre uma honra estar aqui diante da vossa presença, estar aqui diante do ilustre Bispo Luciano. Sempre é uma honra falar de Bíblia, onde quer que formos, pararmos e refletirmos sobre ela, trazendo sempre a ela a nossa atualidade. Afinal, tem um ditado que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui no programa, estar aqui no podcast, falando com Deus. Creio que, de fato, a nossa estadia aqui será de muita curiosidade. Estaremos aqui falando de um tema bem polêmico também. E creio também que Deus ele fará coisas grandes acontecerem por meio desse podcast, aonde quer que ele tocar, seja no rádio, seja no YouTube, na sua casa, caminho de serviço. Creio que Deus ele há de conceder a nós sabedoria, e eu fico muito feliz também, bispo, de poder então ajudar, de certa forma, a enriquecer ainda mais o conhecimento da igreja brasileira. É por isso, meu filho, pastor Kaique, que nós vemos aí que Deus, ele tem deixado a sua palavra e um livro como um livro diferenciado de todos eles, onde ela tem se cumprido a cada dia, a cada momento, a cada segundo, e nós temos visto relatos. Muitos são aqueles que têm desacreditado da palavra de Deus, e muitos são aqueles que não acreditam na Bíblia, e é uma falha e um pecado muito grande, porque é o único livro escrito que verdadeiramente ela tem se cumprido a cada minuto e a cada segundo. Um certo dia você mesmo trouxe algo aí muito forte em uma das suas ministrações, e eu guardei isso para comigo, algo interessante, aonde você, falando na sua ministração, você dizia acerca das 66 páginas, e falando acerca dos 40 autores, né, ou melhor, um autor, né, e 40 escritores. E nós sabemos que isso é uma verdade, porque isso é algo que, na verdade, um autor fez com que 40 escritores, em lugares e situações diferentes, puderam estar escrevendo algo aonde hoje nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo a Bíblia, ela se cumprir a cada momento. Tanto que nós vamos abordar, vamos conversar um pouco aí acerca do que está acontecendo hoje, né, no Oriente Médio. Vemos aí uma grande catástrofe, até mesmo muitas percas, né, muitas pessoas ali sofrendo, perdendo suas casas, suas famílias, mas a palavra de Deus está se cumprindo naquele lugar,
está se cumprindo sobre aquele lugar e também se cumprirá também sobre as nossas vidas, porque o que acontece lá reflete aqui. E nós sabemos que a Bíblia, ela tem sido a única referência para que todos nós pudéssemos voltar a buscar o nome do Senhor. E é um fato muito interessante falar sobre Bíblia, porque é como o Senhor já traz também a nossa memória. A Bíblia é um livro único, é um livro ímpar, é um livro singular. A Bíblia, ela tem 66 livros, 2 testamentos, um único autor, 40 escritores, 31.117 versículos, 1.119 capítulos. E o maior milagre da Bíblia, bispo, é que apesar dos seus escritores serem pessoas de diferentes regiões, diferentes etnias, diferentes geografias, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não se contradiz em absolutamente nada. O maior milagre da Bíblia é que ela não se contradiz em absolutamente nada. É verdade, é verdade. Tanto nós vemos que ela não precisa que ninguém, que homem algum sobre a terra possa querer até mesmo provar o que ela mesmo prova por si. E é algo que a gente não vai falar hoje muito sobre Bíblia, mas nós vamos ver nos relatos, fatos que hoje acontecem e até mesmo a história, né, se concretizando sobre cada um. E nós vamos entrar hoje num assunto que falar sobre Gog e Magog é olharmos lá atrás e vermos os fatos acontecendo no futuro. Ou melhor, olhar no túnel do tempo, no passado, e ver que o que foi dito lá atrás está se concluindo hoje. Há um fato muito interessante, meu pastor, que nós vemos que Gog e Magog, ela é uma expressão que aparece no livro de Apocalipse, como também uma referência ao conflito final entre as forças satânicas, né, e Cristo e seu povo. E há muitas interpretações e teorias acerca desse evento, o que acaba gerando ainda mais curiosidade entre as pessoas acerca dessa expressão. Agora, uma coisa aqui que a gente pode ver, que Gog e Magog, ele está no Antigo Testamento até mesmo, né? Eles são citados, né, em passagens do Antigo Testamento e no livro de Gênesis. Se você puder até me ajudar aí, o livro de Gênesis, capítulo de número 10, né? Livro de Gênesis, capítulo 10, e seu versículo de número 2, ele tem algo que vai dizer aí. E diz assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Olha que coisa interessante aí quando nós vemos aí, que na hora que fala no Gênesis capítulo 10, versículo 2, Magog vem da descendência de Jafé. É o povo cita, né? É o povo cita. Então você vê que Jagog, né, é citado como uma Rubenita, na verdade, filho de Semeais, se você for ver aí, se você puder, do livro de 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 5, livro de 1 Crônicas, capítulo 5, e o seu versículo de número 4, olha que coisa interessante aí. 5, 4. Isso. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho. Você percebe aí, ó, se você puder só repetir novamente esse versículo de número 4. Os filhos de Joel, Semias, seu filho, Gog, seu filho. Gog. Então a gente vê que Magog e Gog, muitas pessoas não sabem disso. Não sabem de onde vem. Para que nós possamos saber
os fatos que ainda virão, que ainda estão para acontecer, o que já está acontecendo nos dias de hoje, tá? Eu poderia até falar do livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 9, que do que já está dando início o que a palavra de Deus está dizendo. Mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas veja bem, o início de Gog e Magog, ele nasce no livro de Gênesis, capítulo de número 10, versículo 2, que é Jafé, e no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 5, versículo 4. Apesar de nós termos essa referência iniciais, a passagem mais importante sobre Gog e Magog se encontra dentro do livro do profeta Ezequiel, né, no capítulo 38 e seu capítulo 39, e Gog ele aparece como príncipe de Meseque e Tubal, e Magog como sendo o povo, ou seja, a terra de Magog, né, logo a narrativa de Ezequiel, apresenta Gog da terra de Magog. Então quer dizer, os dois eles têm uma certa ligação, eles têm uma certa influência, e nós sabemos que no desencarrear da nossa conversa, nós vamos ver que eles dois se preparam, né, para o grande conflito que haverá de acontecer, não só contra Cristo, mas também contra o povo de Deus. E o povo de Deus, quem é o povo de Deus? São aqueles que verdadeiramente hoje aceitaram Cristo Jesus, caminham na presença do Senhor. Como nós podemos ver, a questão do que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio, Israel e Irã, nós podíamos até trazer uma situação dentro desses dois lugares, porque existe algo fascinante aí. A guerra que está hoje havendo entre Irã e entre Israel é uma guerra política. Ela não é uma guerra é uma guerra religiosa. Ela não é uma guerra que pode-se dizer que é uma guerra política ou uma guerra por valores, mas sim uma guerra religiosa. Mas eu quero, a gente vai falar muita coisa aqui, né? Vamos conversar bastante. Vamos. E eu acredito que ao longo desse nosso bate-papo, eu acredito que nós vamos conseguir aqui desencarrear uma série de situação para que nós possamos aqui trazer uma abordagem muito fundamental acerca do que hoje está sendo representado Gog e Magog, para esse grande conflito final que haverá de acontecer até mesmo no grande dia. E esse dia será um dia decisivo. Decisão é o que resume tudo. Foi muito importante o Senhor trazer esses dois textos, pois aparece aí, desde Gênesis, a origem dos nomes. Ao contrário do que muitos por aí imaginam, né? Ou muitos desconhecem, Gog e Magog não são duas pessoas. Gog, da sua palavra original, significa príncipe, chefe, cabeça, e Magog significa terra de Gog, ou seja, à luz do seu significado, Gog é um líder, Magog é a terra. Gog é o líder, Magog é a terra. Nós observamos aí com mais veemência esta profecia contra Gog no capítulo 38, a partir do versículo de número 2. Podemos iniciar já por esse caminho? Sim, pode, vamos lá. E diz assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. É interessante, meu caro bispo Luciano, que o capítulo 38 e o capítulo 39 é a restauração apesar dos poderes perversos. Nós observamos que Deus, apesar de ter um plano maligno, apesar do inimigo ter um plano maligno para o povo escolhido, o povo eleito,
Deus, ele já tem preparado planos de restauração. Apesar dos planos de Satanás, Deus, ele tem preparado planos de restauração para a terra de Israel. Gog é príncipe e chefe da terra de Magog, uma área bem ao norte da capital Tel Aviv, ou bem ao norte de Israel. Quando nós olhamos, percebemos que o texto faz alusão a outros dois povos, que é Meseque e Tubal. Ou seja, Meseque e Tubal é parte do comando de Gog. Então aqui o que o texto está nos ensinando? O texto está nos ensinando que não haverá somente um povo específico que virá contra a terra e o povo de Israel, mas são vários povos movidos por ódio à terra santa, ao povo de Deus, que vai declarar guerra ao povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa fascinante quando nós entramos aqui na palavra e começamos a estar debatendo. Já até dissemos, né, a expressão Gog e Magog, que aparece aí no livro de Apocalipse e que descreve uma última batalha que precederá, né, o grande juízo final. A gente vai ver isso, mas o apóstolo João, ele relata que acabado o milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo e sairá para enganar as nações, né, que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha do seu número. Vamos ver uma coisa aqui, que isso nós estamos vendo que tem acontecido. Se nós olharmos um pouco, e a gente vê a questão, até colocamos ali, né, que Meseque, Tubal, Gog, o bando, tal, nós vamos ver algo que já está havendo essa reunião. Olha que coisa, assim, aonde está centralizado Gog e Magog e aonde vai levar todo esse povo? Se não é hoje chamado Rússia, tá? Rússia hoje está o centro de todas as coisas e a Bíblia fala sobre ela. Se nós formos ver, a Bíblia fala sobre a Rússia como ela sendo o país ou a nação que vai se levantar contra todo o povo de Deus. Ou melhor, ela se colocará diante de uma situação. Eu vejo ali que você está colocando algo ali, aqui até mesmo nessa... ali a profecia contra Gog, né? O versículo número 2 diz assim: dirige teu rosto, vai até contra Gog, Rússia, príncipe da Meseque e Tubal, atual Turquia. Sou contra ti, ó Gog, príncipe de Meseque e Tubal, príncipe da Turquia. O versículo de número 2 do capítulo 38 do livro de Ezequiel falam de Gog, da terra de Magog, a sua genealogia que aparecia nos livros, até onde que nós já lemos, do livro de Gênesis, capítulo 10 e versículo 2. Isso, exatamente. O que o senhor acaba de fazer aí, vamos trazer um pouco mais à luz do nosso querido telespectador. Quando lemos o versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 38, diz assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Gog, falamos que é príncipe. Terra de Magog, terra montanhosa, ou a terra de Gog. O verso de número 2 continua: príncipe chefe de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal, que hoje é equivalente à atual Turquia, e profetiza contra ele. Verso 3 diz: e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então o que o texto está nos dizendo? Está dizendo que esse Gog, ele vai ter uma certa influência sobre outras nações.
como o Senhor acaba de nos trazer à luz, Magog é Rússia, Meseque e Tubal é o que fica ali localizado na atual Turquia. E conforme nós vamos lendo também, nós percebemos no versículo de número 5 ainda, meu caro Bispo Luciano, que ele continua dando a luz aos apoiadores de Gog e Meseque e Tubal. No versículo 5 ele diz: os que estão contigo, persas, etíopes e os de Puti, e com eles todos os de capacete e lança. Olha que coisa interessante. O único império persa ali dos Emirados Árabes, ali do povo árabe, é o que hoje conhecemos como Irã. Sim. Então, um daqueles que apoiam de fato a destruição de Israel são os persas, etíopes, putis, os da terra de Gog, que é todo esse povo que hoje o que nós vemos na aliança geopolítica, eles têm uma aliança. Então nós percebemos que o Irã, ele é apoiado pela Rússia, Turquia, ainda que ela não tenha se desenvolvido para a esquerda ou para a direita, percebe-se que a opinião deles, formada ali naquele meio, é mais para com o Irã do que para com Israel. Sim. E nós percebemos tudo isso à luz das Escrituras. Claro que, apesar de tudo, deixo aqui registrada a minha sincera opinião. Creio que esta guerra que está havendo no Oriente Médio hoje ainda não é esta guerra do Armagedon. Não. Ainda não é esta guerra de Ezequiel 38. Não. Por quê? Porque quando nós olhamos ainda o capítulo 38, nós percebemos que Deus ele fala que tudo isso acontecerá quando Israel estiver em paz. Uma cidade sem muros, uma cidade que não precisa de muros. Então descerá do norte para Israel. Então o que isso indica? Indica, caro Bispo Luciano, que o ataque não virá de Irã para com Israel, mas começará do cabeça, que seria de Gog para com Israel diretamente. E esse período de guerra será um período em que Israel está restaurada, será uma cidade sem muros e uma cidade tranquila. Então virá um líder do norte, sitiará e fará guerra para com o povo eleito de Deus. E você vê que isso tem trazido, assim, se a gente olhar dentro de um mapa escatológico, a grande questão da batalha, da guerra, dessa terceira guerra, que poderá se dar início, né, logo mais aí, há algo muito interessante que nós podemos ver. Você vê que existem guerras formadas em blocos. Hoje nós vemos a Rússia com a guerra com a Ucrânia. Hoje nós vemos uma guerra do Irã para com Israel. Os aliados de Irã estão hoje se preparando para poder então tentar um possível ataque contra Israel. Possível escalada. Né? Possível escalada contra Israel. Hoje nós temos aí a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Hoje nós temos aí alguns outros países aliados se preparando para poder então vir e atacar Israel. Israel, desde o início, ela sempre foi atacada. Logicamente que eu não vou poder, a gente não vai entrar tanto nesse assunto, mas o Irã e Israel, eles têm uma familiaridade muito grande que hoje ela se encontra dentro da Bíblia. Para falar hoje de Irã, nós vamos falar aí de 266 vezes que a Bíblia relata sobre Irã. Irã, na sua verdade, ela se encontra hoje, se a gente for ver, é a antiga Pérsia. Tá? E a antiga Pérsia, nós vamos ver que ela tem um fundamento, até mesmo o Templo de Salomão, na antiga Pérsia. Hoje nós vamos ver quando a Esther, né? Se você for ver o livro de Esther,
é na Pérsia. Se nós viermos trazendo um pouco desse relato, nós vamos começar a ver que quando houve até mesmo o período dos 70 anos em que o povo judeu foram levado a cativo para a Babilônia, isso veio trazer também um algo que era o quê? O momento em que o povo, por sua vez, eles estavam sendo divididos. Por isso que fala, não sei se você vai concordar comigo, mas a palavra vai falar que há uma guerra religiosa acerca de onde é que tem que ter o templo do Senhor. Né? Hoje falamos do templo do Senhor em Jerusalém. Irã também briga por esse espaço, e até porque também a Arca da Aliança passou também pela Pérsia, passou pelo Irã, houve aquele momento. Então hoje existe uma disputa religiosa para que então possa dizer quem verdadeiramente serve. E nós falamos hoje algo interessante aqui, que o Irã hoje pode-se dizer que tem uma boa parte que é muçulmano. E sendo eles muçulmanos, tá, eles não aceitam a Bíblia como nós hoje aceitamos, como nós hoje relatamos, como nós hoje falamos. Hoje eles condenam, tanto que eles matam os cristãos só propagar o Evangelho de Cristo. Então, olha só como a guerra ela tem sido tão grandiosa naquele lugar. E é por isso que quando nós olhamos aqui, voltando um pouco aqui novamente, a escalada da de Gog e Magog, elas são diferentes situações que acontecem. Olha só, está colocando aqui na tela aqui, que a mesquita mais sagrada do Islã abriga o quê? Kaabe. Isso. Eu trouxe aqui, como o senhor disse, sobre os lugares mais sagrados do Irã, e é ali onde eles falam que foi a ascensão de Maomé. O primeiro está em Meca, o segundo em Medina e o terceiro, por incrível que pareça, em Jerusalém. Olha que coisa. O terceiro lugar mais sagrado para o povo muçulmano é a mesquita de Al-Aqsa, que está em Jerusalém. Aquela que pelas fotos o povo consegue acompanhar, que tem um teto de ouro, e ali é ouro maciço mesmo. Sim. E eles acreditam que foi exatamente naquele local que Maomé recebeu as revelações do Senhor e foi assunto ao céu. Então aí está parte da briga, né, entre os judeus os israelenses, né, o povo israelense e o povo muçulmano, aonde deve ser feito a construção do terceiro templo, que é exatamente ali. Aí você vê, né? Por isso que falam que já estão iniciando, na verdade, a obra dessa construção para poder ser levantado um terceiro templo, para poder igualar ou até mesmo fundamentar. Há um texto sobre isso, há um momento sobre isso que fala acerca desse terceiro templo. Né? Há o que fala sobre esse terceiro templo. Mas antes de a gente poder falar, olha só, você tá colocando ali algo maravilhoso, só para a gente poder discutir esse assunto aí. Aqui, ó. Aí onde que você colocou, se puder abaixar só um pouquinho, o mapa ali, ali. Olha só onde que está o centro de tudo. Né? Arábia Saudita, né? Se a gente for ver aqui, ó, no livro de Ezequiel 39:9, eu dito que você já colocou ali. Vamos ver ali, ó. Só para nos mostrar aqui, pois ao que Deus ele fala, que é no capítulo 39, versículo de número 2, Olha lá. é que ele fará subir. Olha só. E para que não fiquem nas nossas palavras, ó, 39, versículo 2, e farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte e trarei aos montes de Israel. Então esse povo que virá contra Israel nesse período de paz, ele descerá. Sim. Ou ele subirá, né? Porque ninguém
desce a Jerusalém, sempre sobe a Sempre Jerusalém, sobe a né? Jerusalém. Então ele vai subir a Jerusalém do extremo norte. Creio que os nossos irmãos ouvintes não conseguirão acompanhar o nosso mapa, porém, você que está aí na sua casa, jogue o mapa mundi, o mapa do Oriente Médio aí, e você pega Israel e faz uma escalada ao extremo norte. Como estamos ali, de A Israel, gente não consegue mostrar, né? Não dá para mostrar. Vai lá. de Israel ao extremo norte de Israel, dá exatamente na capital da Rússia, Moscou. Você vê, olha só, quando você pega ali, ó, no mapa, quem depois pode aí fazer essa pesquisa, né, ou dar uma analisada, ver como que ela é o centro está na Rússia, ou melhor, está em Moscou, para ser mais preciso, a capital. Então, é de lá que vai começar todo o planejamento do inimigo. Quando falamos do planejamento do inimigo, nós estamos trazendo aqui, você falou algo aí, ó, talvez uma das teorias mais conhecidas seja aquela que identifica a Mesec e Tubal como a cidade Rússia de Moscou e Tobox, né? O príncipe de Ros, citado no versículo 2, como príncipe da Rússia, ou seja, Gog seria comandado pela Rússia que atacará Israel no futuro. Exatamente. E aí, se o Senhor quiser, nós podemos entrar até um pouco mais nesta questão histórica de Gog, Magog. Por quê? Porque como o capítulo 38 é um capítulo muito polêmico e complexo, há alguns estudiosos que dizem até que o capítulo 38 é um capítulo, é uma das profecias, se não a mais complexa do Antigo Testamento. Porque é uma profecia em que nós vemos uma possível guerra que vai acontecer em um evento futuro, que Israel estará tomada por paz, porém que os inimigos virão a Israel em um tempo em que o profeta não sabe, porque o profeta pisa no presente olhando o futuro. Sim. E isso é um dos atributos que Deus ele permite o profeta ter. Mas quando nós olhamos aqui, muitos estudiosos eles criam muitas concepções com relação a qual povo é. E nós aqui estamos mostrando para os nossos irmãos ouvintes quem de fato é Gog da terra de Magog. Porque quando você joga aí no Google mesmo, uns falam que é Rússia, outros falam que é algum povo árabe, outros falam que é China. Mas nós estamos provando para vocês, com estudo, com documentos e com fatos, de que possivelmente a ideia mais aceitável para Magog é a Rússia, que está no capítulo 39, versículo de número 2. E aqui vem nesse capítulo, Ezequiel parece estar identificando um povo, pois na expressão hebraica a palavra Ma está ligada a um lugar, onde aponta a expressão terra de Gog. Então no hebraico nós percebemos que é Gog da terra de Magog. Então a expressão Ma do hebraico está ligada mais à terra de Magog. Então Ezequiel está fazendo alusão a isso e está ligando o lugar, apontando essa expressão de um povo bárbaro que vieram das descendências do patriarca Noé. Então nós estamos vendo aqui que Ezequiel ele faz essa alusão de dar, e tem esse cuidado de dar o local geográfico, pois está descendo do extremo norte, está dando a referência da sua genealogia e está mostrando como acontecerá. E ele está dizendo aqui sobre o patriarca Noé, pois seu filho Jafé teve um filho de nome de Magog, onde povoou e ficou conhecida como terras de Gog. Então, do hebraico, Ma está aludida à questão de terras, Gog, o proprietário dessas terras. E nós estamos mostrando aqui
Quem virá, como virá, por que virá. E isso é extremamente interessante, Bispo Luciano. É verdade, pastor Kaique, nós devemos até mesmo lembrar que os livros, não só o livro de Ezequiel, como o livro de Gênesis, agora como o livro de Apocalipse, está organizado em 7 sessões paralelas e progressivas até mesmo, ou seja, a mesma história é contada e recontada com perspectiva diferente, de modo que a narrativa vai tornando mais intensa e detalhada, né? De uma forma avançando para o final de tudo que está acontecendo. Ou melhor, parece que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas na verdade não. O livro de Gênesis nos aponta da onde inicia. O livro de Ezequiel nos aponta para onde vai e o que há de vir e acontecer. Já o livro de Apocalipse, ele nos aponta para o final. Quer dizer, existe um começo, existe o meio e existe o fim. O que isso quer dizer? É que o começo da onde iniciou toda a implantação, nós estamos caminhando agora para a terra da Rússia, que vai ser Moscou, onde o centro de todas a situação que a gente fala que a Rússia era que vai atacar Israel. Eu falo que eu costumo até dizer uma coisa assim, ó, que o plano de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. É porque às vezes nós paramos para nos perguntar por que existe agora essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Há uma coisa interessante aqui, que se essa guerra talvez não tivesse acontecido, a Rússia já estaria já como aliado diante de Irã, já estaria atacando Israel. Só que é necessário que a palavra se cumpra. É necessário que a palavra de Deus ela venha se cumprir. E para isso, Deus não vai permitir que esse tempo aconteça agora. Porque há um tempo já determinado para que todas essas coisas venham a estar acontecendo diante da palavra de Deus. A descrição que João faz acerca da batalha do Armagedon, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, é uma clara evidência de que se trata da mesma batalha do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Ou que possamos perceber melhor no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que João também faz referência à mesma passagem do livro de Ezequiel, que nós estamos agora explorando, que é do capítulo de Ezequiel, do capítulo 39, e o seu versículo 17 ao 20. Quer dizer, o início, que é no livro de Gênesis, que foi a implantação dessas duas cidades, nações que veio, que vai começar, que é onde a Rússia vai se unir a ela, vai levantar, ou melhor, Satanás ele vai vir, esse será o povo que ele vai levantar para poder contra-atacar Israel ou contra-atacar o próprio Deus e o povo escolhido por Deus. Então, olha que coisa que nós podemos aqui lembrar, que o livro de Apocalipse está organizado em 7 sessões paralelas e progressiva, ou seja, a mesma história é contada e recontada com perspectivas, ou até mesmo diferentes de modos que a narrativa vai se tornando mais intensa e detalhadas conforme avançamos no livro final. Conforme vamos avançando para o livro de Apocalipse, nós vamos ver os fatos acontecendo. Sim, verdade. O que é interessante é que o livro do Apocalipse, ele, na verdade, não é o fim de tudo. Ele é o começo de tudo. Ele nos mostra como seremos libertos desse corpo corruptível que temos e se revestiremos da incorruptibilidade. Nos mostra como o nosso Cristo, Messias e General terá êxito nas suas batalhas e pelejas,
contra os inimigos do povo de Deus. Então eu tenho um recado de Deus para você que nos assiste. O acontecimento das coisas ou das últimas coisas não é o fim de tudo, é o começo de tudo, para que Cristo Jesus, Ele nos faça triunfar sobre a morte, sobre a corruptibilidade da nossa carne, e sobre o inferno também por meio do seu sacrifício expiatório. Deus em Cristo é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então você que está aí com o exemplar da sua Bíblia Sagrada e puder fazer algumas anotações, nós hoje estamos baseados sobre o tema a intervenção de Deus sobre Gog e Magog. E talvez você esteja aí se perguntando, como é que vai acontecer tudo? O que é Gog? O que é Magog? Nós estamos falando desde o começo desse podcast. Gog é um príncipe, Gog é um alguém influente, Gog é o príncipe maior, um comandante nato em batalhas, e a sua tradução certa seria príncipe de Rosh, que ficou como um povo desconhecido, ou um local onde no mapa vemos esse povo, Magog, que hoje nós conhecemos como a atual Rússia. Então, você que está aí com a sua Bíblia, capítulo 38, versículo de número 2, só recapitulando, diz: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Meseque e Tubal, você consegue acompanhar aí na sua Bíblia mesmo, em Gênesis capítulo 2, como sendo filhos de Jafé. E esses filhos de Jafé se localizaram a leste da Ásia Menor. Assim entendemos que Gog é de fato uma pessoa como um líder guerreiro. Então é um líder nato. Gog é um líder nato. É um guerreiro. Gog é um líder em que ele trará influência juntamente com ele, por aquilo que ele é e representa. E as regiões de Magog são as regiões geográficas de Meseque e Tubal. Aí, fazendo uma alusão ali nos mapas mundi, você pode conferir isso conosco. Meseque e Tubal são hoje países que estão nas localidades do sul dos mares Negros e Cáspio, onde é localizada a Rússia, Turquia e Irã. Então você percebe que esses inimigos do povo de Deus, esses inimigos de Israel, esses inimigos da nação santa, da terra santa, de fato são inimigos que compartilham dos mesmos ideais, que é acabar com o povo de Deus. E eles virão. Detalhe, nós reforçamos essa ideia. Não cremos que a guerra que acontece agora já é a guerra do Armagedon, mas nós acreditamos que, segundo diz a Bíblia no capítulo 38, esses mesmos inimigos virão contra Israel, em um período em que Israel estará desfrutando de paz. Será uma cidade que não será uma cidade murada, será uma cidade que estará descansando. Então, segundo o capítulo 39, versículo 2, eles descerão com mão forte. Mas aí, a partir do versículo de número 2 ao versículo de número 6, nós vemos o acerto de contas de Deus.
nós vemos que Deus ele descerá para livrar essa Israel restaurada. Vemos que Deus ele descerá para livrar a sua nação, para livrar o seu povo. Deus ele fará. E no versículo de número 2, esse povo que está vindo com furor, com ódio, esse povo que está vindo com armamento, com uma grande multidão, Deus ele diz: e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte e farei aos montes de Israel. Versículo 3, e com golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da mão direita. 4, nos montes de Israel cairás, tu e todas as tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e toda espécie, e os animais do campo, te darei por comida. Verso 5, sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. 6, enviarei um fogo sobre Magogue, entre os que habitam seguros nas ilhas, e assim saberão que eu sou o Senhor. Então aqui nós vemos uma promessa muito linda de Deus, meu amado. Nós vemos uma promessa de restauração. Vemos que Deus está prometendo guardar o teu povo mesmo diante do ataque inimigo. Vemos que Deus, Ele há e Ele vai fazer o acerto de contas com os inimigos de Deus. E aqui eu deixo uma palavra para o seu coração. Não adianta quantos inimigos se levantem ao teu desfavor, se Deus está com você nessa guerra, você é maioria. Se Deus está com você nesta guerra, você já ganhou. Você já ganhou. É interessante que no capítulo 38 ainda, eles olham para Israel, eles olham para esta terra, e eles falam no coração deles: nós iremos a eles como presa. Ou seja, na concepção de Gog, na concepção dos aliados inimigos, o povo eleito por Deus está sendo uma presa. Mas quando eles chegam lá, eles se deparam com o verdadeiro leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E olha que nós estamos aqui falando um pouco sobre a situação real que está acontecendo, e falando um pouco até mesmo acerca do nascimento, né, não só de Gog e Magog, e que podemos ver que Magog hoje ela representa, né, a República Islâmica do Sul da antiga União Soviética, que hoje não existe mais a União Soviética, mas é antiga, e aqui também a Rússia, né? E se nós olhar a Meseque, a Tubal, que é a atual Turquia, e a Pérsia, atual Irã, que a gente vê. E quem é essa Pérsia? Se nós parássemos para poder ver a Pérsia, ela traz uma grande referência a todo momento dentro da Bíblia. Ela foi um lugar importante para o Senhor. Ela foi um lugar onde Deus marcou presença em todo momento. O Salomão esteve na Pérsia. O templo do Senhor esteve também. Mas a grande questão hoje da divisão, e se nós olhássemos e pudéssemos ver até mesmo Cush, que é a atual Etiópia, e Sultã, que hoje é o lugar onde que contém um grande número de guerras e na destruição, que é o Put, que é a atual Líbia, né, e o Gomer e Tugano, que é a atual Turquia, né, nos tempos atuais, vê que toda essa questão, pastor Kaique, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir, e o que me deixa mais, não indignado, mas que nos deixamos mais, assim, apreensivo, é que por maior que as pessoas hoje cresçam em conhecimento, em saber, estão muito longe e afastados da questão espiritual. Porque enquanto há uma guerra, uma situação que está acontecendo hoje no Oriente Médio,
Existe do outro lado uma despreocupação. Não existe um apontamento de uma grande preocupação daquilo que pode vir. Olha que interessante que você acabou aí, colocou aí, ó. Sobe só um pouquinho. No versículo 12, Israel levarão cerca de 7 meses sepultando. Quer dizer, você sabe o que é 7 meses sepultando os seus corpos? Todo o povo da terra os enterrará, e isso lhes servirá de fama no dia em que for glorificado, diz o Senhor. E veja, separarão, pois, os homens insensatamente, percorrerão a terra, para que sepulte e que tiverem ficado sobre a face da terra. Nós estávamos falando sobre hoje o povo de Deus, o povo judeu hoje ele é espalhado pelo mundo todo, né? E falava até mesmo que os homens os homens mais poderosos, ricos, que são judeus, estão hoje nos Estados Unidos, né? E até mesmo com força para poder aí negociar as dinâmicas de bombas, etc., para que possa aí conduzir e continuar ainda de pé a Israel. A gente vimos aí há pouco tempo aí que Israel, sabemos que é uma nação que não é tão grande, mas é tão poderosa pelo seu tamanho, que a gente começa a nos perguntar, tudo isso não é uma intervenção de Deus? Não é Deus que está ali guardando essa cidade? Uma das coisas que uma certa vez eu falei, porque o local onde é histórico, como Jerusalém, onde Montes Oliveira, onde o templo, esses lugares não são atingidos, são protegidos. O próprio Deus protege esse lugar, mas haverá um momento da destruição. E esse povo e essas nações, que são hoje nações inimigas do povo de Deus, elas se preparam para uma grande guerra. A Rússia hoje é uma potência em termos de guerra. Ela contém armamento poderosos. Quer ver? O livro de Apocalipse, capítulo 9, só para que a gente não fuja muito. Livro de Apocalipse, capítulo 9, se não me falha ainda um engano aqui da memória, em seu versículo de número 9, diz o quê? O capítulo de número 9? Isso. Ou 28? 9. O 9 fala sobre as trombetas. Isso, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Vamos ver o que ela diz. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Você sabe que esse versículo quer dizer? Olha só. Possuem couraças com armaduras de ferro. Armaduras de ferro hoje, ela está trazendo um relato acerca da bomba atômica que a Rússia tem, do armamento poderoso que eles têm. Olha, a própria palavra do Senhor fala acerca de uma possível invasão que haverá de acontecer contra Israel. No versículo 10 também diz: tinham também caudas de ferros como escorpiões, e com suas caudas carregavam capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. Olha que coisa interessante aqui, que esse grande relato traz um grande conflito mundial. Um grande conflito mundial. A Bíblia já estava nos alertando lá atrás o que hoje nós iremos viver, ou o que hoje vai estar acontecendo. Então, esse grande conflito que haverá da nação, aonde o Senhor, ele ajuntarei todas as nações
para pelejarem, guerrearem contra Jerusalém, e a cidade será tomada, invadida. Israel vai chegar o momento que a cidade de Israel será tomada. As casas serão saqueadas, roubadas, e suas mulheres forçadas. Soldados de tropa estruparão ou matarão todas elas, e assim a metade da cidade sairá por cativo. Isso, Deus está dizendo o número como a areia do mar para juntarem em batalha de soldados russos. Há um relato de falar que eles estão apenas se preparando para esse grande dia. A vontade que hoje a Rússia tem, por isso que a Rússia hoje ataca a Ucrânia, por quê? Tomar aquela cidade, ou tomar essa nação, a Ucrânia, faz a Rússia mais poderosa, mais forte. Para que eles mesmo possam fazer de tudo para atacar e destruir a Israel. Você vê que Israel é o centro da atenção para que possa haver um grande conflito e uma grande destruição. E o que o povo de Deus tem feito para isso? O que o povo de Deus tem olhado para a situação? Nós vemos que o Brasil é uma nação com maior potencial religioso. E nós temos visto a decadência que tem acontecido no meio evangélico. O povo hoje, vamos colocar, de maior conhecimento, ou até mesmo de estudo, ou de potência, tem uma decadência muito grande. O evangelho tem saído, tem acabado. E qual é a finalidade de tudo? É o que nós estamos vivendo agora. Se isso acontecesse hoje, como seria nós? O que poderia nos resguardar? E essa grande batalha, pastor, nós vemos que é mais um sinal de que verdadeiramente a Bíblia, ela não é um livro qualquer, não é uma palavra qualquer. Só para eu poder estender um pouco mais aqui e deixar você um pouco mais à vontade para poder falar, porque a gente acaba falando demais, né? E falando bastante. E olha que coisa aqui que eu até fiz questão aqui de buscar. Devemos nos lembrar que, deixa eu só pegar aqui, que é para a gente poder ver. Olha só, como Satanás é o maior oponente de Cristo, naturalmente sua queda é narrada por último. Isso é exatamente o que ocorre no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Para saber mais, nós temos que estar lendo todo o livro e saber o que ele tem feito. E olha que eu estava aqui preparando esse momento aqui no livro de Apocalipse, ela diz assim: existem diferentes interpretações e estilo hermenêuticas a respeito do livro, e conhecer profundamente cada um desses é interpretação. Como que nós podemos interpretar tudo isso? De que maneira nós podemos ver os fatos que hoje nós estamos vivendo? Ezequiel narrava o capítulo 39 como as duas maiores potências, que seria Gog e Magog, mas a intervenção de Deus para poder paralisar não vai acontecer. Deus não vai intervir. A vontade era isso porque Deus não vai intervir porque é necessário que todos esses fatos possam acontecer para que possa chegar o grande dia do conflito, que vai ser no Armagedon. Esse vai ser o grande dia do grande conflito. E quem é que vem para poder guerrear, para atacar? Haverá, por isso que falo daquele momento que eu falo que é a falsa paz, né, que é dos 3 anos e meio, sem guerra, sem luta contra Israel.
que não haverá guerra contra eles. Mas será o momento de que esse é aquele momento que vai ser levantado um líder religioso, um líder para todos, toda a nação. Há uma fala minha, né? E não podemos levar isso muito em consideração, mas é só uma opinião. Você já percebeu que ano após ano os líderes mundiais ou de nações têm sido cada vez mais fracos? São pessoas que na verdade são colocadas ali, mas não parece que tem poder, parece só. E o seu poder se acaba quando outros entram para decidir o que tem que acontecer. Nós tiramos uma base para o nosso país. Nós temos um líder, né? E esse líder, o seu poder ele é reduzido com aqueles que estão ao redor. E entre outros também, hoje eu falo até mesmo dos Estados Unidos, que é uma grande potência, mas perdeu força por causa da forma da sua liderança. E quem é que hoje tem aumentado cada vez mais? São, vamos falar, o extremo, né, que estão aí para poder guerrear e atacar o que nós podemos dizer aí hoje Israel, ou atacar o povo eleito, escolhido por Deus. Só para eu poder deixar você mais à vontade, quando nós falamos aqui do livro, deixa eu só pegar aqui, que eu acabei saindo do tema, e voltando para o tema, Gog e Magog e Armagedão é o pouco tempo de Satanás e a grande tribulação e o período mais terrível da história, onde haverá o dragão e seus aliados, né, que perseguirão até mesmo durante o povo de Deus. Você já percebeu que a preocupação aqui maior é atacar o povo de Deus? Destruir o povo de Deus? Então, para concluir, quero dizer que, embora existam diferenças e opiniões sobre o assunto, é até importante que todas elas concordam que nessa batalha Satanás será condenado eternamente no lago de fogo de enxofre. Mas o princípio é aí, Gog e Magog será o local onde a Rússia, ou o centro da capital, a Turquia, vai iniciar uma grande batalha contra o povo de Deus. Sim, meu líder, é basicamente isso daí. E é interessante que Deus ele há de descer. Enquanto no capítulo 38 nós vemos quem é o povo, nós vemos quem é o líder, da onde virá o que pensam, a união deles. E tudo quanto eles vão fazer, no capítulo 39 nós vemos Deus ele descer para acabar com tudo isso. Nós vemos a intervenção divina do 2 ao 6. A partir do 6, nós vemos Deus ele dizer o que há de acontecer. Deus ele diz ainda no versículo de número 9 que com o armamento deles, que são muito numerosos, mostrando para nós a quantidade numerosa desse exército, acenderão chamas e fogos durante 7 anos. Isso daí está no versículo 9. Aquele que está ainda com a sua Bíblia pode acompanhar comigo. Com as suas flechas, com seus arcos, com seus bastões. Então Deus ele está mostrando para Ezequiel e mostrando para nós como que será os inimigos de fato do povo de Deus. Isso daqui trazemos para os tempos atuais. Não são poucos, mas são muitos. Mas Deus ele há de dar vitória para o seu povo. Quando nós chegamos ao versículo de número 10 do capítulo 39, nós percebemos uma coisa.
percebemos que enquanto no capítulo 38, versículo de número 9 em diante, eles falam que subirão a Israel e tornarão Israel em presa. Quando nós olhamos no capítulo 39, no versículo de número 9, 10, veremos que esses inimigos que subiram como predadores estão sendo presas na mão de Deus. E a partir do versículo de número 11, nós vemos que o que Deus há de fazer nessa guerra é fora do controle. Como o Senhor já disse, o número de feridos e mortos nesta guerra, nesta batalha de Gog e Magog, será tão grande, mas tão grande, que durante 7 meses Israel terá que enterrar esses corpos para purificar a terra. E todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que o Senhor foi glorificado. Ou seja, Deus está sendo glorificado aqui pela sua intervenção no ato de livrar Israel das mãos opressoras do seu inimigo. Glória a Deus. Bom, esse assunto a gente não vai conseguir dar tanta continuidade hoje, mas eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade e caminhando agora para o final, dizer assim, vendo todo o que está acontecendo, não estou dizendo para aqueles que a pessoa deve sair do seu pensamento, da sua opinião, não, mas o que está escrito é mentira ou está se cumprindo? Nós falamos do livro de Ezequiel, do livro de Gênesis, trouxemos do livro de Apocalipse. É lógico, se nós pudéssemos até trazer um pouco mais, nós vamos ver que há um grande domínio, né, de situações aqui da palavra de Deus, mas nós estamos vendo que a palavra de Deus a cada dia está caminhando para o seu final. Isso não poderia gerar uma grande preocupação para a humanidade em querer verdadeiramente opinar o caminho que deve hoje caminhar, para qual caminho que deve andar? Será que verdadeiramente Deus não existe? Será que a palavra do Senhor ela é uma palavra em vão? Ou uma palavra que não vai acontecer? Hoje nós estamos vendo que há quantos 1000 anos foi escrito o livro de Ezequiel? O profeta já estava profetizando o que hoje nós estamos vivendo. Mas a guerra que está acontecendo, isso é uma briga religiosa. Não é uma briga política, não é uma briga por valores, mas é uma briga religiosa. E sendo uma briga religiosa, nós estamos falando que eles estão disputando um espaço. Hoje eles se tornaram muçulmanos, e como muçulmanos eles não acreditam que Deus existe, em que Deus possa manifestar o seu poder da maneira como nós hoje cremos, que é através de seu Filho. Eles não acreditam que Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, livrar o seu povo, salvar o seu povo. Então, hoje existe uma grande guerra, mas olhando para essa guerra, nos dias atuais, nós vemos hoje um povo distante, frio, sem estar na presença de Deus, ou estando dentro da igreja, mas longe da presença. Então isso aqui é até mesmo para nós elevarmos um pouco mais esse assunto e dizer por que o povo possa voltar a buscar um pouco mais a palavra do Senhor. Basicamente isso mesmo. O único jeito de termos um pleno avivamento é por meio da palavra. Cristo fala, venham a mim,
de maneira alguma eu os lançarei fora. Cristo também nos dá referência para que nós nos acheguemos a Ele e acheguemos, de todo o nosso coração. Então, é momento de guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus e de fato experimentar esse pleno avivamento, esse genuíno avivamento que Deus ele já tem nos permitido viver. Eu creio que o avivamento de fato ele só chegará plenamente à igreja, a toda igreja, quando a igreja entender que o que nós precisamos para viver, que o nós precisamos para sentir e o que nós precisamos para experimentar esse pleno avivamento, nós já temos, que são 66 livros, cartas escritas por Deus a toda a humanidade, a todo aquele que nele crê. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Pastor Kaique, é uma honra imensa a gente estar juntos aqui, nessa mesa, nesse bate-papo. E eu louvo a Deus aí pela sua vida, cada vez mais, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E também já quero aqui fazer os convites aqui, né, às pessoas que estão aí junto conosco, nos ouvindo. Então haverá um momento aí onde o qual Deus ele manifestará o seu poder. Eu gostaria de estar convidando aí algumas pessoas para poder estar conosco, né, não só em nossa igreja, mas está também conosco aí em um dos nossos cultos para adorar e louvar o nome do Senhor, que também vamos até deixar aqui que domingo foi bênção de Deus, né? Domingo nós estivemos aí falando um pouco aí da palavra do Senhor. Foi algo maravilhoso, aonde Deus ele falou poderosamente nessa campanha, né, uma carta para Deus, que foi algo aí maravilhoso. Então, é o momento da gente poder também convidar o povo a estar conosco aí, amém? Para que eles venham e possam aí participar junto conosco desse culto da palavra e saber que Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. Então, eu quero aqui deixar aqui, já os dias dos nossos cultos, né, para aquele que nos acompanha e sente aí no seu coração de nos fazer uma visita, de poder estar junto conosco em um dos nossos cultos que já está aí, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio em nome do Senhor Jesus, para que então possa vir adorar e louvar a Deus. Então, que a pessoa possa vir nos fazer uma visita. Está aí também o nosso endereço, está aí também, né, os dias em que nós vamos estar no nosso ministério para glorificar o nome do Senhor. Peço já, né, para que você possa deixar aí já as suas considerações finais, em nome de Jesus. As minhas considerações finais, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do Senhor, pela vida de cada crente que serve a Deus juntamente conosco, aí na Igreja Pentecostal do Poder do Espírito Santo de Deus, a minha esposa e filho. Que Deus em Cristo os abençoe de uma forma rica e divina. E é aquilo, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, e nós vemos aí resultado de tudo aquilo que nos foi prometido, não só para nós, mas para o povo de Israel também, se cumprindo dia após dia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus ele possa abençoá-los poderosamente e também dizer a todos aí que possa estar em oração. Vamos estar orando uns pelos outros, orar por Israel, orar por cada irmão, para que o nome do Senhor seja glorificado e tomar aí, né, que nesse grande dia que haverá de vir,
nós já nem estejamos mais aqui, porque, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus ele tiraria o seu povo da terra e voltaria com ele para uma grande batalha. E eu creio dessa forma. Então, tá aí, né, a questão de um pouco sobre Gog e Magog. Aí eu creio aí que o ataque final das forças anticristãs haverá de vir, liderado até mesmo por Satanás, mas a igreja do Senhor estará preparada. Eu creio nisso. Eu creio Então, nisso. que Deus abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa revestir com todo o poder e toda a glória em nome de Jesus. Então, fica aí já, você que pode, já nos acompanha aí, né, pela rádio Falando com Deus, aonde nós vamos estarmos aí constantemente, o nosso podcast. Então, esteja conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus.